Você sabia que a Noruega vende muito mais carros elétricos per capita do que os Estados Unidos? Mas como uma nação construída sobre combustíveis fósseis se tornou um paraíso para os carros elétricos? E o que essas lendas do synthpop têm a ver com isso? Será que os carros elétricos são realmente a única resposta para todos os nossos problemas? Alguns argumentam que se você comprar um veículo elétrico, isso é o mais importante para o clima e a atmosfera. Por outro lado, outros dizem que existem carros elétricos demais. Mas, talvez, haja mais nesta utopia elétrica do que aparenta? Bem, para entender a obsessão da Noruega pelos carros elétricos, primeiro precisamos voltar aos anos 1980. Acredite ou não, o amor da Noruega pelos carros elétricos remonta ao final dos anos 80, quando a banda de synthpop estava na Suíça e viu um Fiat Panda que havia sido convertido para funcionar com energia elétrica. O vocalista Morten Arket trouxe um carro similar para a Noruega, onde começou a dirigir em faixas exclusivas de ônibus, recusando-se a pagar pedágios ou taxas de estacionamento. O argumento: os carros elétricos eram bons para o meio ambiente e deveriam ser incentivados. Esse carro foi apreendido muitas vezes e colocado em leilão, momento em que a banda o compraria de volta e repetiria sua performance. Eles foram incentivados pelos ambientalistas Fredrik Ag e Harald N. Rostvik. As peripécias tiveram o efeito desejado, e a revolução do synthpop ajudou a abrir caminho para a revolução dos carros elétricos no país. Kristina Bu, a secretária-geral da Associação Norueguesa de Carros Elétricos, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1995 que ajudou a defender a adoção de carros elétricos, moldar políticas e servir de elo entre o governo e os compradores, afirma que é apenas o começo da história, definitivamente. Mas muita coisa aconteceu desde então. A associação é possivelmente um pouco mais influente do que a banda Ra na transformação da Noruega na terra dos carros elétricos e em um país que Elon Musk ama. Hoje, as estatísticas de carros elétricos da Noruega são impressionantes. Estudos mostram que os carros elétricos representaram 82,4% das vendas de novos carros de passageiros na Noruega em 2023. E isso não inclui híbridos plug-in. E em 2024 esses números se fortaleceram ainda mais. Noruega está acima de 92%, devido a políticas mais fortes implementadas no orçamento do ano passado e para o orçamento para deste ano. Então, pela primeira vez na história, a Noruega talvez pode alcançar uma meta climática de zero emissões, o que deve ser um sentimento muito bom para o país. Esta meta é a meta de emissões zero 2025 da Noruega. Essencialmente, o objetivo do país é que em 2025 todos os novos carros vendidos sejam veículos elétricos a bateria ou veículos elétricos a célula de combustível. Em outras palavras, eles estão mirando em não vender mais carros a combustão interna novos em 2025. Mas mais sobre isso depois. A paisagem de carros elétricos da Noruega é dominada pela Tesla, que em 2023 se tornou a marca de carros mais vendida no país pelo terceiro ano consecutivo. A história da Tesla na Noruega começou, é claro, com os fãs. Os primeiros carros tinham muito mais problemas do que os carros de agora. Eles tiveram muitas críticas ruins, mas então eles se acertaram e realmente melhoraram. Então hoje eles têm uma posição bastante forte no pensamento das pessoas sobre a marca. O que vimos, no entanto, é que definitivamente há uma situação, especialmente no último ano, em que a Tesla aumentou sua participação de mercado em termos de quantos carros eles vendem. Em janeiro do ano passado, onde eles diminuíram bastante os preços, e foi observado que outros fabricantes de carros e importadores podem ter tido um pouco mais de problema para competir com a Tesla na Noruega. Em 2023, o Model Y foi o carro mais vendido da Noruega, com mais de 23 mil unidades vendidas, cerca de 3 vezes e meia mais do que seu concorrente mais próximo, o Volkswagen ID4. O que não quer dizer que a Noruega não tenha nenhum problema com a Tesla. Ela apoiou seu vizinho, Suécia, onde os sindicatos estão exigindo melhores salários e condições de trabalho. E também ajudou a bloquear a importação de Teslas para a Suécia. Mas isso não afetou o número de Teslas na Noruega. Na verdade, mesmo enquanto os americanos lutavam com seu próprio produto, os noruegueses têm desmistificado os carros elétricos constantemente ao longo dos anos. O fato de os carros elétricos terem ganhado tanta popularidade no vasto e frio cenário nórdico acabou com os medos sobre as baterias de carros elétricos não funcionarem bem em climas abaixo de zero e sobre a ansiedade de alcance. Os carros elétricos estão rapidamente se aproximando de uma participação de mercado de 100% na Noruega. A única razão pela qual a Noruega não é 100% elétrica é porque a Toyota está atrasada na produção de carros elétricos. No momento em que a Toyota entrar, que é uma grande marca, a segunda maior marca na Noruega, será carros elétricos por toda parte. Mas como diabos a Noruega conseguiu isso? Ragnhild Sirstad, a secretária de Estado do Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega,
afirma que até 2050, a Noruega tem como objetivo reduzir as emissões em 90 a 95%. Isso também é afirmado em uma lei, que é chamada de Lei do Clima. E acontece que Henrik Ibsen estava certo. O governo norueguês não apenas elaborou políticas de 1000 palavras, mas sim fez coisas. Veja, os primeiros carros elétricos na Noruega eram máquinas estranhas. O Fink City e o Bunny EV, por exemplo, não eram exatamente os carros mais populares em um país que historicamente adorava dirigir. E um país que produziu alguns motoristas fenomenais como Peter Solberg. Mas veja, a mobilidade elétrica não é uma questão partidária na Noruega. O objetivo específico de ter todas as novas vendas de veículos em 2025 sem emissões é o objetivo que sempre esteve lá, em diferentes governos. Acredita-se que parte do sucesso na Noruega é que mantiveram as políticas em vigor por muito tempo, e isso se deve em parte ao acordo entre diferentes partidos políticos, pelo menos em certa medida, mas também ao acordo em todo o setor da sociedade civil da Noruega. Mesmo que os governos tenham mudado, a Noruega manteve o rumo em seus objetivos climáticos e políticas de carros elétricos que vão de mãos dadas com eles. As primeiras medidas para incentivar a adoção de carros elétricos incluíam isenção de impostos na compra de carros elétricos, e os motoristas de carros elétricos não precisavam pagar pedágios ou taxas de estacionamento, ou pelo uso de balsas ao atravessar os famosos fiordes da Noruega. Mas algumas dessas medidas foram revogadas para garantir que as políticas de carros elétricos não beneficiassem apenas os ricos. Então as isenções fiscais ainda existem para carros elétricos mais baratos que 45 mil euros. E conforme o uso de carros elétricos é incentivado para ajudar a atingir a meta de zero emissões de 2025, híbridos e veículos a combustão interna são desencorajados, sendo precificados mais alto. Não haverá proibição de carros a combustão interna, nem mesmo de carros a combustão interna novos em 2025. Mas são os políticos que decidiram esse objetivo e eles têm que usar e estão usando as medidas que têm para fazê-lo acontecer, e essas medidas são o sistema tributário que se tem na Noruega. Em termos práticos, isso significa taxar carros a combustão interna, ou carros com motor de combustão, até levá-los à falência. O que é realmente interessante, porém, é que a política de carros elétricos da Noruega existia muito antes de a tecnologia de carros elétricos se tornar viável. Então, ao longo da última década ou mais, mesmo enquanto as políticas permaneciam relativamente inalteradas, o número de carros elétricos disponíveis mudou, e a taxa de adoção de carros elétricos aumentou rapidamente. Se você olhar para os carros elétricos na Noruega, é realmente uma prova de apenas uma coisa, e isso é que a política funciona. Apesar do sucesso dos carros elétricos na Noruega, existem algumas preocupações. Existem carros elétricos demais. Com a corrida para atender a meta de zero emissões, a preocupação de que a rede de recarga não seja capaz de suportar o número de carros elétricos que o país espera. A infraestrutura para carros elétricos ainda não é boa. A única razão pela qual você pode ir do norte ao sul na Noruega, com um carro elétrico, é por causa da Tesla. Não há nenhuma infraestrutura que possa lidar com 5 vezes mais carros do que se tem hoje na Noruega. Há obviamente uma falta de chamada de recarga normal, ou recarga AC, para as pessoas usarem semanalmente, quando apenas estacionam na rua, então, esse é um dos desafios para o futuro. E há uma preocupação de que os incentivos para comprar carros elétricos estejam atuando como um impedimento para as pessoas usarem o transporte público, algo que o governo está tentando ativamente remediar. A Noruega tem acordos de crescimento urbano, que é um acordo entre as autoridades locais e o governo em grandes cidades, garantindo que tenham medidas políticas que visem reduzir o crescimento do tráfego ou afirmar que o crescimento do tráfego deve ser com transporte público, caminhada ou ciclismo. Embora alguns acreditem que um país pouco povoado como a Noruega, com grandes distâncias entre cidades, nunca será capaz de se livrar completamente do carro. Mas mesmo a capital mundial dos carros elétricos tem um longo caminho a percorrer para eletrificar completamente seu transporte. A parte restante agora para tornar o plano bem-sucedido em todos os segmentos, se refere aos veículos pesados. Falta garantir estações de recarga para veículos pesados, então, esse é o próximo passo na eletrificação do setor de transporte norueguês. Quando falamos sobre a meta de 2025, a Noruega está muito perto de alcançar a meta para carros de passageiros, mas para veículos pesados, ainda há um longo caminho a se percorrer.
E embora a energia destinada aos carros elétricos da Noruega seja verde, principalmente hidro e eólica, muitas vezes há algumas sobrancelhas erguidas sobre o fato de que a Noruega é um exportador significativo de combustíveis fósseis. A fortuna nacional da Noruega é baseada em petróleo. Não há motivo para considerar a Noruega um país especialmente verde. Eles ainda exportam petróleo e gás para a Europa como uma medida importante para ter segurança energética no continente. Quando se trata de transporte, também há um aspecto a lembrar que a eletricidade é mais eficiente em termos energéticos do que combustíveis fósseis. Assim, a Noruega começou com transporte, enquanto outros países europeus estão focando em mudar o sistema energético de fósseis para renováveis, e à medida que isso acontece, acredita-se que a demanda por petróleo e gás da Europa diminuirá. Áreas cinzentas à parte, a pergunta permanece: o sucesso dos carros elétricos na Noruega pode ser replicado pelo resto do mundo para combater problemas climáticos? Bem, há lições a serem aprendidas, mas replicar os métodos usados por um país rico, com abundante energia verde, e uma população relativamente pequena sempre será complicado. Isso não se trata dos noruegueses serem muito diferentes das outras pessoas. Isso se trata dos noruegueses terem a oportunidade de comprar carros mais baratos, sendo eles elétricos, devido ao sistema tributário da Noruega. E esse é realmente o fator principal. Qual é a sua opinião sobre a estratégia de carros elétricos da Noruega e você acha que poderia ser implementada algum dia aqui no nosso Brasil? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até o próximo vídeo.